Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Olá amigos, parceiros e clientes da Avacom, sejam bem-vindos ao programa Avacom Vida em Condomínios. E hoje mais uma edição especial comemorativa do mês em que a lei municipal vai comemorar o Dia do Síndico, Síndico Profissional e Administrador de Condomínio de Santa Maria. Um mês aí de bastante festa para nós, né? Recebo hoje Flávio Flores, Síndico Profissional da empresa Milo Sene Síndico Profissional. Seja muito bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço o convite do Christian, da Avacom Condomínios, né? Prestigiando esse programa que dê grande audiência em Santa Maria. Perfeito. Flávio, de antemão, te perguntar como é que está sendo o trabalho de síndico profissional, está gostando, quais são os desafios, como é que a empresa Milo Sene enxerga essa atividade, quais são os diferenciais, né? O que tu espera também para o futuro dessa profissão? O trabalho de síndico profissional, ele em Santa Maria, ele é novo, querendo ou não, né? Perfeito. Se tu pegar os grandes centros, como Porto Alegre, já está super desenvolvido. São Paulo e Rio de Janeiro, então, nem se fala, né? Lá, a maioria dos condomínios lá possui síndico profissional. Por quê? O síndico profissional, ele não mora dentro do condomínio. E, com isso, ele consegue gerir melhor os conflitos que estão dentro do condomínio. Porque, pensa bem, tu é o síndico do teu condomínio. Tu joga bola com o teu vizinho. Perfeito. Como é que tu vai chegar ali para ele para dizer assim, ó, Flávio, vou ter que te aplicar uma multa. Então o síndico de fora, ele tem essa responsabilidade e ele é um pouco mais respeitado. E fora isso, né, tem toda a parte do conflito, a parte de cobrança de inadimplência, isso também é bem forte, trabalhando junto com as administradoras, né. Eu vejo um futuro muito promissor. Porque no nosso caso, né, falando da nossa empresa, nós somos somente síndicos, nós não temos outras profissões, nós trabalhamos única e exclusivamente para aquilo. Para os condomínios. A gente brinca que é 24 horas por dia, né, o telefone não para de tocar, o e-mail está sempre ativo, o WhatsApp, então nem se fala, né. Perfeito, tá certo. Assembleia, estamos conversando agora há pouco, antes de começar, sobre as assembleias virtuais, né, Fábio? Tanto para os síndicos quanto para a administradora foi uma grande benesse. Infelizmente, a lei era provisória e no dia 30 de outubro passou a não ter mais aquela validade jurídica das assembleias 100% virtuais. Como é que tu enxerga essas assembleias virtuais? Vai ser o futuro? Né? Foi bom as assembleias virtuais que tu participou? Sim. O que acontece? As assembleias, o grande problema dos condomínios das assembleias. As pessoas não vão nas assembleias. Perfeito. Salvo algum assunto que vai lidar com o bolso. Aí elas vão. Mas, eleição de síndico, prestação de contas, algum outro assunto assim, eleição de conselho, infelizmente o pessoal não vai. O pessoal criou aquela cultura que é chato uma reunião no condomínio. Perfeito. Só que não entende que o condomínio hoje é uma empresa. O condomínio, ele gira muito dinheiro. Nós temos condomínio, por exemplo, que a folha, o rateio mensal gira em torno de 150 mil reais. Perfeito. Então é uma empresa de grande porte. Né? Exatamente. A Assembleia Virtual, ela veio só para beneficiar. Porque assim, a respeito de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade universitária. Exato. Aqui em Camobi, que a gente atua em vários condomínios em Camobi, a maioria dos proprietários são investidores. Então eles nunca estão na cidade. Eles moram em cidades vizinhas, em Porto Alegre, em outros estados. Então eles nunca conseguem estar nas reuniões. E eles são um voto fundamental, porque são os proprietários. Exato. A Assembleia Virtual, ela vem para beneficiar isso daí. O cara pode estar lá em São Paulo, em Minas Gerais, em qualquer estado, e até fora do Brasil, e participar, tomar a decisão, que é um votar, assinar a ata de forma virtual, né? Tu consegue ter um quórum maior, uma participação maior. A Assembleia Virtual, assim, a gente acredita que ela tem que ser aprovada, essa lei, né? Isso só tende a beneficiar. Porque, tu imagina, a pessoa está no lar, está com um notebook ou com um celular, tu está acompanhando uma assembleia, sabe? Claro. Então é muito válido. Hoje o tempo é precioso, né? Perfeito. O que a gente faz para o tempo é ótimo. Tempo do síndico, a gente sabe que cada vez mais precioso, né? O síndico, ele é o gestor, ele é o executivo, o tomador de decisões. E aí veio esse ano para complicar mais a vinda do síndico ainda, Covid-19, né? E aí agora nós estamos naquele processo, né, Flávio, de reabertura, pelo menos o pessoal está pedindo para reabrir
As áreas comuns, como é que a Milucene está lidando com essa situação? Tomar cuidado de reabrir? Quais são os cuidados que vocês tomaram nos condomínios de vocês? Sim, nós temos muitos condomínios com salão de festa, pub, espaço coworking, academia. Então, a gente não toma nenhuma decisão sozinho. A gente tem um setor jurídico dentro da empresa, né, um escritório contratado, e a gente está sempre em contato com os nossos advogados para saber, porque além da saúde, a gente pensa muito nos benefícios que as pessoas vão ter da gente deixando fechado aquele espaço, né? Mas a gente paga por aquilo, a gente alugou ou comprou um condomínio. Mas, pessoal, vocês têm que entender que a gente está numa pandemia. Perfeito. Muitos entram em contato conosco no privado. Flávio, vocês podem liberar só um churrasquinho com a minha família que está vindo, usar o espaço. Aí tem que liberar para todos, né? Não tem como. Não tem como. Então a gente manteve fechado, levando em consideração os decretos municipais e estaduais. E essa oscilação também de bandeira, uma hora está na laranja, outra hora já vai para vermelho. Como é que o síndico vai adivinhar que bandeira que vai estar na semana que vem, né? No início da pandemia foi muito complicado, porque cada semana mudava algum horário, alguma questão. E nós temos condomínios comerciais. Exatamente. Então o comercial é mais complicado ainda, né? Claro, o residencial também é complicado, porque aumentou muito o número de pessoas, porque assim, como entrou a questão da quarentena, as pessoas ficam mais em casa. Ficando mais em casa, elas vão fazer mais barulho. O vizinho vai fazer mais barulho. Eles vão ouvir o cachorro que eles não ouviam durante o dia. Então, a nossa demanda assim, aumentou muito. Mas a gente sempre, com conversa, com bom senso, o trato da nossa empresa é esse, sabe? A gente conversa com a pessoa, conversa com ambas as partes e tenta entrar num acordo. Perfeito. E o pessoal, nós fomos contra, até, Flávio, mas liberação de piscina, né? Como é que o síndico vai obrigar as pessoas a usar máscara na piscina? Mas a gente sabe que tem condomínios que estão liberando. Como é que vocês enxergam hoje condomínios com piscina? A piscina é assim, antes da pandemia ela já é complicado. Exatamente. Ter a piscina. Arreglar, né? Porque tu não sabe nos grandes clubes como é que funciona os clubes. Tu tem que fazer um exame. Exatamente. Então tem uma pessoa sempre cuidando, porque vai ter criança. Então o condomínio ele vai ter que ter um zelador para cuidar daquela piscina. Antes das pessoas usarem, ele já vai ter que estar fazendo toda a manutenção. No momento que estiver usando, o pai sabe, larguei meu filho lá para a piscina, tô livre do meu filho, digamos assim, ele vai lá brincar agora. Mas e quem é que vai cuidar daquela criança? Então a piscina é um cuidado, é um grande cuidado. Nós não temos nenhum condomínio com piscina até então. A gente não tem essa experiência. Mas em contato com outros síndicos conhecidos, é um regramento bastante específico para a piscina. Tem um horário certinho, tem regramento, né? Perfeito. Tu falou no começo ali, Flávio, que a pandemia ela também trouxe mais a gestão de conflitos, né? E tu colocou que esse viés da empresa de vocês é a negociação com o morador, conversar. Aumentou os conflitos depois da pandemia, porque o pessoal está mais em casa. De que forma vocês estão lidando com as advertências, as multas, né? Sim, aumentou. A gente sempre, digamos assim, vem uma reclamação. Geralmente a reclamação vem direto para nós, ou por e-mail ou no privado do WhatsApp. A gente faz parte de todos os grupos. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, né? Então, às vezes, a reclamação não vai direto no grupo. Se vai direto no grupo, já gera conflito. Entendi. Porque daí a pessoa acha que é para ela, já puxa um outro assunto de meses atrás. Então, vem no privado, a gente pede a unidade. Quem é que tu acha que está fazendo barulho? Porque às vezes a gente sabe, o prédio pode ter um isolamento não muito bom, uma acústica não muito boa, o barulho pode ser lá do outro lado, a pessoa acha que é o cara de cima. Exatamente. Então a gente entra em contato, conversa. Fulana, tudo bem? Tu tá fazendo um barulho, alguma coisa? Eu tô furando uma prateleira, mas é rapidinho. Beleza. Entramos em contato com a pessoa que reclamou. Não, ele tá só furando uma parede, rapidinho funciona. Vai parar. Então a gente sempre tenta conversar, entender o problema, a dor daquela pessoa que está reclamando e entender o que a outra que está fazendo barulho, o que está acontecendo. Perfeito. Porque às vezes não é algo que está prejudicando por muito tempo, né? Então o bom senso aí prevalece, né? Claro. E a gente teve bastante reclamação referente à lei dos silêncios, quando falou a furadeira, né? O que tu atribui a esse aumento? Foi o pessoal estar mais em casa? Foi por desconhecimento às vezes da convenção, do regulamento, né? Por que aumentou tanto essas reclamações relacionadas ao desrespeito ao silêncio, né? A gente sempre trata assim, o teu direito, ele termina quando começa o direito do outro. Então, como é que a gente lida nos condomínios?
passou das 10. Às 10 é um horário que foi estipulado pela lei do silêncio, né? Perfeito. Só que não quer dizer que se eu tô às 4 da tarde em casa, eu posso tocar bateria dentro de casa. Fazer uma festa. Fazer uma festa. Perfeito. Então assim, ó, mas eu tô... sempre quando a gente, tipo, é 7 horas, 8 horas da noite, a gente liga para... Não, mas não é 10 horas ainda. A gente entende que não é 10 horas. Mas no momento que tu tá atrapalhando o teu vizinho, tu já tem que botar a mão na consciência e parar. Não, realmente, um dia pode ser eu que vou estar ali, né? Claro. Então a lei do silêncio, ela vem para beneficiar, né? Mas a gente tem um trato muito bom com os nossos clientes, a gente conversa bastante com eles, né? E a gente é muito direto, como a gente brinca, a gente tem sempre a convenção e o regimento interno embaixo do braço. Perfeito. Não é porque a gente está no condomínio que a gente vai deixar o condomínio... abandonado, solto, né? Solto, assim. Exato. Não, a gente tá as aqui, regras são as regras, né? são claras. Claro que a gente dá uma relevada, dependendo do assunto. Mas fica assim como tu falou, hoje na verdade com o WhatsApp o síndico, ele tá no condomínio praticamente em tempo real, né? Porque como os moradores têm os contatos de vocês no WhatsApp, eles podem falar com vocês a qualquer momento, né? O síndico virtualmente está presente, né? Então as regras são para todos, com certeza. E a nossa empresa, o bom dela é que assim, a gente conta com 4 síndicos, né? Então a gente está praticamente todos os dias dentro do condomínio. A gente visita os nossos condomínios diariamente e quando dá algum problema a gente tem carro, tem moto na empresa, então a gente já se desloca, né? A gente está sempre ligado, o síndico não para, né? Exato. A gente não tira férias, né? Então a gente está sempre ligado no grupo, vai lá, bate na porta, dá uma conversada, porque às vezes quando muitos vizinhos têm uma rixa entre eles, entende? Claro. Então a gente tem que entender se realmente aquilo se é um problema de condomínio, de condomínio ou é alguma questão entre eles. Isso acontece muito em condomínio. Eu costumo dizer, né, Flávio, que o síndico ele não é juiz nem polícia, né? Isso o morador precisa entender. O síndico ele é um mediador, entre a legislação lá que está regando o condomínio e os moradores. Isso precisa ficar claro, né? Para que não se confunda. O papo está maravilhoso, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Não saia daí. Em minutinhos voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Sim, vamos chegar cantando. Sim, vamos a ganhar. Às vezes é difícil conseguir o que a gente sonha em alcançar. E todo mundo tem que ter aquela mão pra ajudar a chegar lá e nas estrelas tocar. Tudo é possível. Juntos podemos chegar. Tudo é possível e juntos podemos ganhar. Tudo é possível e juntos podemos chegar. Voltamos com mais Vida em Condomínio. Flávio, a grande preocupação dos síndicos, né, das administradoras também, que quando estourou essa pandemia, muita gente perdeu o emprego, né, as pessoas moram em condomínio com a inadimplência. Como é que está o cenário hoje? A inadimplência aumentou, aquela desconfiança, os moradores temerosos, aconteceu mesmo esse aumento drástico na inadimplência? Foi um grande susto de início, né? Claro que a gente fica pensando muito na vida do nosso cliente, do morador ali, né? A gente pensou muito, nossa, e agora? Já era um pouco difícil a vida antes da pandemia, porque as pessoas têm o aluguel, têm o alimento, têm a escola dos filhos, então o condomínio sempre vai ficando como uma despesa, se der para pagar, pagamos. Exatamente. Porque o pessoal não tem aquela vivência de que, não, o condomínio é uma empresa, como eu falei anteriormente. Exato. Né? Então isso foi uma grande preocupação nossa. Por incrível que pareça, não. A inadimplência, em alguns casos, ela até diminuiu com a pandemia. Perfeito. Claro que a gente tem um trabalho muito grande, né, com todas as administradoras. A gente, todos os meses, a gente tem reuniões cobrando. Se passa de um certo período, já tem uma cobrança extrajudicial.
Graças a Deus a gente não tem nenhum caso que a gente teve que ir para a justiça. Como eu falei anteriormente, a gente sempre conversa, né? Perfeito. Mas foi um susto, a gente pensou que a inadimplência ia estourar, a gente reduziu gastos, tem obras que a gente transferiu para 2021. Então isso em conversa com o próprio conselho, porque como nós somos síndicos, a gente tem que ter um conselho presente. Claro. Então em conversa com o conselho, vai ter que fazer uma obra, mas essa obra é urgente? Não, então pode esperar para 2021. Vamos enxugar as contas esse ano, Perfeito. passar esse ano e 2021 a gente recomeça. Investe, né? Investe. Essa pergunta, conselho fiscal, né? Tão importante para a gestão do síndico. Como é que é a relação do síndico profissional com os conselhos fiscais? O conselho, assim, eles são os olhos do síndico, né, os olhos do condomínio lá dentro. Eles são o elo entre o síndico e o condomínio, porque eles são os fiscalizadores do síndico. Toda e qualquer despesa, todo e qualquer investimento que a gente for fazer, como a gente é um síndico de fora do condomínio, a gente entra em contato com eles, marca a reunião e a gente não faz nada sem o aval do Conselho Fiscal, porque é um dinheiro que não é nosso, Exatamente. é um dinheiro que é do condomínio. Exatamente. A nossa relação com eles é ótima, sabe? A gente não tem nenhum condomínio, hoje nós atuamos em 35 condomínios na cidade, né? Então nós não temos nenhum conselho que não seja atuante. Então tudo que é despesa a gente conversa, a gente tem reuniões mensais, bimestrais, e também a gente cria um grupo no WhatsApp, só nós e o conselho, a gente está sempre em contato, né? Então o conselho e síndico dentro do condomínio é fundamental, né? Tá ali para ajudar, né, a fiscalizar as regras, ajudar a propor orçamento, né? O conselho fiscal é fundamental aí para o sucesso dos condomínios, né? Tanto as administradoras quanto os síndicos precisam muito, né? Falar um pouco de manutenção, né? A gente sabe que a manutenção predial hoje ela é tanto o vilão, né, quanto a solução dos condomínios. Tem condomínios que já têm aquele cuidado de ter uma manutenção preventiva, outros não, o orçamento não comporta, né? E tudo isso, época de pandemia, talvez aquilo que não for urgente. Como é que vocês enxergam essa parte de manutenção? Como é que está sendo gerida essas despesas? É uma despesa substancial mesmo? Falta planejamento para os condomínios? Ou os moradores ainda acabam sempre chamando manutenção predial depois que acontece? Como é que a Milucene enxerga? Esse é um grande problema dentro do condomínio. Porque assim, infelizmente isso é até uma cultura do brasileiro. É verdade. Ele só dá a bola para quando o problema já aconteceu. Ele não olha para o problema e pensa, isso aqui pode ser um problema daqui a 2, 3 meses. Exatamente. Vou antecipar isso. Exatamente. A gente costuma dizer que a gente não faz propaganda, a gente não vende o nosso produto. A nossa empresa entra nos condomínios por meio de indicações. Claro. A gente já está dentro de um condomínio, nos indica, uma administradora com o nosso trabalho nos indica, e a gente é chamado para os condomínios, na grande maioria, quando ele já está assim, pedindo socorro. Perfeito. Então é um pouco complicado a gente entrar dentro do condomínio, às vezes o condomínio, como tu bem falaste, não tem dinheiro. O condomínio deixou para a última hora para fazer aquela manutenção. Então a gente sempre faz uma manutenção periódica. A gente está sempre indo no condomínio, olhando porta, portão, lâmpada, elevador, tudo, telhado. Então conforme a gente vê que essas telhas aqui estão um pouco soltas, a gente vai lá, faz um orçamento, traz prestadores, arruma, para não deixar dar problema, né? A gente teve em 2017, se eu não me engano, uma grande tempestade que deu aqui em outubro. É verdade. Destelhou inúmeros condomínios, e isso é uma coisa importante, o seguro dentro do condomínio. Perfeito. Todos os nossos condomínios são segurados. Sabe? Então, também a gente só dá bola, infelizmente, quando acontece. Exatamente. Mas é importante o síndico entender, os moradores entender um pouco essa visão do síndico, né, Flávio? Porque quem que o morador... o síndico foi lá, fez uma manutenção de uma coisa que não está estragada, justamente para não estragar, veio na conta do condomínio, o síndico é o culpado. Não, o síndico ele está se prevenindo dentro de um planejamento para que fique sempre em ordem, né, Flávio? É um investimento, não uma despesa, né? Um exemplo, tá? Portão de garagem. Tem condomínios que tem 50 carros dentro do condomínio. Então são 50 carros que entram e 50 carros que saem. Então o motor do portão está sempre em movimento. O que acontece? Tem alguns motores que não são de corrente, são de cremalheiras, né? E aquilo lá desgasta muito rápido. Então, se a gente não faz a manutenção das cremalheiras, ela começa a forçar o motor. Uma cremalheira custa 40, 50 reais e mais a vinda do prestador, vai dar uns 120 reais, digamos assim,
O motor do portão custa R$1.000. Então é melhor a né? gente fazer essa manutenção de 3 a 4 meses do que ter que trocar um motor a cada ano, digamos assim, né? É verdade. É prevenir, né? É trabalhar com planejamento, entender que o síndico ele não está inventando despesa, ele está se prevenindo para que a despesa não saia mais cara depois que estrague, né? Mas um tema que é polêmico, que a gente tem tido bastante problema, principalmente condomínios em Camobi, né, foi a segurança predial, né? A gente nota que os números de assaltos aumentaram, muitas vezes os meliantes entrando no condomínio por facilitação do próprio condômino, que distraído deixou o portão aberto. Tivemos um caso de um condomínio X aqui em Camobi, aonde o meliante vai e aperta vários interfones, o morador, nem sem saber quem era, abre, ele entra em várias unidades e consegue adentrar numa unidade que está aberta, salta, leva computador, leva bicicleta, né? Quais são as dicas para segurança aí, para que isso não ocorra mais? Nós nunca tivemos isso em nenhum condomínio nosso, que a gente sempre bate nessa tecla da atenção às pessoas. A gente está sempre olhando o portão, os portões têm aquele braço hidráulico que ele fecha automático, então a gente está sempre cuidando isso para não deixar o portão aberto. Mas, né, a gente tem que ter esse cuidado. A gente sempre avisa, pessoal, empresa de elevador, empresa de gás, eles podem tocar no interfone, mas assim, a gente está sempre no condomínio, eles nos ligam, as empresas, e nós vamos lá abrir para eles. Vocês não abram, porque tu pode estar lá embaixo, o condomínio não tem uma câmera no interfone, alguns mais novos já tem, né, mas a maioria não tem. Então, aqui em Camobi, né, a gente tem a Camobi Segura, né? Perfeito. Que é um órgão é uma associação, na realidade, né? Então isso ajuda bastante. A gente faz parte do Camobi Segura, então tudo o que acontece a gente fica sabendo na hora, a gente já repassa para os condomínios, né? Está sendo super válido. E a gente toma esse cuidado. Esse cuidado com a segurança, a gente sempre diz, pessoal, cuidem os portões, se vai sair de carro, tem um fechamento automático, fecha ele. Não deixa ele fechar automático, porque se tu dobrou a esquina, alguém pessoa pode entrar, né? Já entra. E se preocupar com o vizinho, né? Se preocupar que você que mora em condomínio, você não mora sozinho. Você mora numa coletividade, tu tem que pensar na segurança dos demais, né? Não pode abrir o interfone porque alguém apertou, tem que se identificar, saber quem é. E uma ressalva que a gente faz, né? E às vezes alguém que está vestido com determinada empresa não quer dizer que aquela pessoa seja daquela empresa. Se manda às vezes carta pedindo programação para entrar no apartamento porque é das empresas de telefonia, às vezes não é, né? A gente ficou sabendo disso aí também, né? Mas é um problema, né, Flávio, que precisa ser resolvido aí a longo prazo. Ainda falando um pouco sobre conflitos, o síndico ele é muito mais esse psicólogo do que qualquer outra coisa, né? Ele tem que passa às vezes mais o dia mediando o conflito do que provavelmente resolvendo, né, problemas de manutenção. E a gente sabe que com as pessoas mais em casa, né, pessoas que nem conheciam tão bem seu condomínio, porque não passavam trabalhando, se obrigaram a tirar umas férias forçadas no condomínio. Aí nós tivemos alguns conflitos que aumentaram muito, Flávio. Criança e cachorro, né? E de que forma o síndico pode lidar, até para os condôminos entendendo que as crianças e os cachorros precisam ser tolerados, né? Criança e cachorro, o que a gente pode dizer sobre isso assim? A criança ela está sem a aula dela. A criança ela está numa fase que ela... E a área de lazer fechada, né? A área de lazer fechada. A criança é imperativa, o que ela tinha para brincar no condomínio era a pracinha, a quadrinha de areia, já não tem mais. É verdade. Ela mora dentro de uma caixa de concreto. Então, tipo assim, aí entra a parte do bom senso. Ainda bem que a maioria dos nossos condomínios a gente consegue lidar com isso. Nós temos um condomínio que ele tem 200 apartamentos, são 10 blocos e tem bastante criança e lá tem pracinha, tem quadra de areia, todas essas partezinhas assim que as crianças conseguem brincar, pista para andar de bicicleta, e hoje está tudo fechado. Então, mas a criança está jogando bola dentro de casa, está batendo na minha parede. Tolerância. Sabe? Tolerância. Tá, tudo bem, a gente sabe que é chato, mas tipo, como é que a gente vai proibir? Cachorro é a mesma coisa. O cachorro a gente não tem como adestrar ele, digamos assim, para ele não latir. Bater uma porta é um instinto do cachorro, sabe? Não, tô protegendo o meu lar. Então, de noite também, às vezes 3, 4 horas da manhã o cachorro late, às vezes o dono faz plantão, né? Ou é militar, ou enfermeiro, médico, faz plantão, 3, 4 da manhã o cachorrinho tá ali, sabe? Então,
É um pouco complicado, mas em conversa a gente consegue tratar, né? O morador ele vai ter que ser um pouco mais tolerante, né? Ele vai entender que é uma situação excepcional, vai passar. É importante entender isso, né? No começo foi um pouco complicado, porque a pessoa não estava habituada a isso. A pessoa não estava habituada a ficar em casa, e o estresse também, e tu não sabe que o futuro é incerto. Então, só que agora o pessoal já está mais tolerante, sabe? Parece que eles compreenderam, né? Que mudou a realidade, né? A gente tem que se adaptar. Perfeito. Vocês tiveram que tomar alguma medida mais radical de higienização, condomínios que tiveram casos de Covid positivo? Como é que tá? Os vizinhos estão cuidando isso? Estão ajudando essas pessoas que estão... Muitas vezes pessoas que pegaram, né, Flávio, o Covid moram sozinhas, né? Como é que vocês estão tomando esses cuidados? De início, a gente se atentou à informação. A gente criou cartazes, a gente criou adesivos, flyers para mídias digitais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. Perfeito. Em parceria já com as administradoras também. Claro. A gente comprou dispensers de álcool gel para todos os condomínios. Importante, né? Muito importante. A gente instalou, teve condomínio que a gente instalou, tipo, condomínio um pouco maior, 4, 5 dispensers em lugares antes do elevador, então a pessoa passa o álcool gel. Perfeito. E informação. A gente sempre bateu na tecla de informação. Da parte que tu comentou, se tem um morador com Covid, a gente sempre deixou bem claro, pessoal, por favor, nos avisem. A gente não vai dizer quem é a pessoa, só que a gente tem que dizer para o condomínio. Isso faz parte, tem que ser falado para o condomínio. Nós temos um morador aqui que está com Covid. Então, pessoal, vamos tomar cuidado, vamos nos prevenir mais, né? Perfeito. Para a gente encerrar, Flávio, o recado para deixar para teus clientes, teus futuros clientes, né? O que o condomínio ganha? Qual o diferencial quando ele contrata um síndico profissional? O grande diferencial é assim, nós trabalhamos única e exclusivamente para isso. Hoje o síndico orgânico, que a gente fala que é o que mora dentro do condomínio, ele tem a vida pessoal dele, tem o trabalho dele, tem a família dele. Então, querendo ou não, como eu comentei, o condomínio é uma grande empresa. Vocês precisam ter um gestor dentro dessa empresa. Pode ser que o síndico morador, ele faça isso, mas um síndico profissional vai fazer com muito mais afinco, né? Perfeito. Então... E a gente está cada vez mais se profissionalizando. Né? E bom conhecedor da legislação, das regras, está mais bem informado, está mais atento ao que está mudando, né? Não tem aquela relação pessoal com os moradores, né? Vai poder aplicar uma multa, só vantagens, né? Chegamos ao final do nosso programa, Flávio, agradecer a ti pela presença, agradecer toda a equipe Milucene aí, que seja cada vez um trabalho excelente. E de antemão, nesse mês aí do síndico profissional, né, dia 30 vai ser comemorado, meus parabéns a vocês que estão fazendo a diferença na cidade, né? Muito obrigado por quiser se despedir dos teus clientes aí. Nós agradecemos pelo convite, né? Uma oportunidade ímpar estar aqui participando do programa de vocês. E só agradecer mesmo, né? Perfeito. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Quarta-feira que vem a gente vai voltar com mais Vida em Condomínio. Um abraço. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança.